Simon, para onde a gente vai hoje? Uganda. Obrigada, Senhor, por salvação em toda a nação da Uganda, Pai. Obrigada por enviar ceifeiros, trabalhadores para essa seara. Ousadia para desbravar, para sair do barco e andar nas águas. Missões começam muito antes da partida. Começam quando alguém fecha os olhos, dobra os joelhos e decide interceder. A oração alcança lugares onde nossos pés ainda não chegaram. Nenhuma obra missionária nasce por acaso. Ela nasce no secreto, fortalecida pelas orações e continua avançando, porque existe uma igreja que nunca deixa de interceder.
toda nação alcançada, igreja plantada e coração transformado existe porque alguém respondeu ao chamado de ir e porque muitos permaneceram fiéis ao chamado de orar. Missões começa e continua em oração. Você está bem? Amém? Amém? Bem-vindos ao Dia Verbo da Vida de Missões. Aleluia, nós somos uma igreja missionária. Aleluia! E nós vamos continuar a ser, a ir e a enviar até que Ele venha. Até que Ele venha. Amém? Essa é a nossa esperança. Vamos celebrar?
O dia em que Ele voltará, o dia em que Ele cumprirá sua promessa. Essa é a esperança de todo aquele que crê. O nosso Rei virá. O
que viria, que voltaria para nos buscar. Obrigada, Pai, por esse dia glorioso que esperamos. É a nossa esperança. E obrigada, enquanto isso não acontece, nós estamos aqui nessa manhã e sempre para te glorificar, para exaltar o seu nome. Oh, aleluia! Nós podemos fazer isso. Nós podemos exaltá-lo. Nós podemos glorificá-lo. Nós podemos expressar o nosso amor. E como nós estamos esperando Ele voltar, nos encontrarmos com Ele. Oh, obrigada, Senhor, por essa manhã gloriosa, por esse dia glorioso que o Senhor preparou para nós. Nós estamos cheios de expectativa e vamos vibrar por esse momento em nome de Jesus. Amém, igreja? Aleluia! Bem-vindos ao Dia Verbo da Vida de Missões. Glória a Deus. Bom dia para você também que está nos acompanhando em casa através do YouTube. Seja muito bem-vindo aí. Se prepare que hoje o seu coração vai falar: eu sou um missionário e eu preciso levar essa palavra para muitas nações. Amém? Vocês estão preparados? Antes da gente se cumprimentar, eu gostaria de saber quem está nos visitar a nossa igreja pela primeira vez. Por favor, levante a mão que a gente gostaria de conhecer. Temos um quase visitante aqui, o pastor Diogo, que está de volta depois que a filha nasceu, amém? Glória a Deus. Então vamos lá, 3 minutos para a gente se cumprimentar, dar um abraço. Tira aquela selfie, marca nas nossas redes sociais, Dia Verbo da Vida de Missões, marca a nossa igreja, amém? Vamos lá. Segundos, está na hora de começar a voltar para o nosso lugar.
pode começar a se assentar no seu lugar, fique à vontade. Glória a Deus, festa linda. Amém? E, amados, hoje é o dia Verbo da Vida de Missões. Nós celebramos esse dia e todas as igrejas no mundo do Ministério Verbo da Vida estão celebrando esse dia. A nossa igreja, nosso Ministério Verbo da Vida, a nossa igreja Verbo Porto, ela faz parte de um ministério, o Ministério Verbo da Vida, que é a sede lá em Campina Grande, e que é uma igreja missionária. Amém? E todos os anos nós fazemos essa grande festa em agosto como um memorial. Ou seja, para lembrarmos mesmo, trazermos a memória de onde tudo começou, como tudo começou. Por isso o Dia Verbo da Vida de Missões. E aí a gente lembra que teve um casal missionário que veio dos Estados Unidos, carinhosamente chamados por Pastor Bud e Mama Jane, fizeram o Rema, para quem não conhece, o Rema nos Estados Unidos, e em vários lugares tem o Rema, uma escola bíblica, que eles fizeram, finalizaram a escola, e Deus falou com o Pastor Bud: vá para o Brasil e leve essa palavra da fé para o meu povo. E eles vieram em obediência. Chegaram aqui e em 89, 92, fundaram a Igreja Verbo da Vida. Só que eles não tinham noção na expansão que seria. E hoje estamos aqui no mundo. Meu Deus, são mais de 26 nações. Mais de 540 igrejas espalhadas pelo Brasil e pelo mundo. Oh, a palavra da fé chegou. Mas não só no Brasil, amém, amados? Em todos os lugares aqui em Portugal. E por isso nós celebramos o ministério. Ele escolhe um final de semana de agosto para comemorarmos a obediência desse casal. E nós não iríamos ficar de fora, amados. Nós fazemos parte disso, por isso vamos celebrar com muita alegria o dia de hoje. Amém? Amém. Glória a Deus. E todo ano nós temos um tema base, né? E esse ano é Missões Começa e Continua com Oração. Olha que tema maravilhoso. E coincidentemente ou não, você tem certeza que a nossa ministra Mariana vai falar sobre isso, mas eu não sei se vocês perceberam, desde o começo do ano nós já estávamos orando por nações. Então isso é uma coisa que nasce no coração de Deus para todo o nosso ministério. Mas não somente isso, eu preciso contar uma rápida história. Pastor Bud, como o Drica falou, ele já era nascido de novo, ele pertencia a uma denominação que era muito tradicional, que não acreditava nos dons do Espírito, que não acreditava na palavra da fé. Até que o tio dele, que começou a fazer o Rema, foi visitar a casa dele e falou: Bud, você precisa conhecer essa palavra. E o pastor Bud ficou tão chateado com o tio dele que colocou ele para fora da casa dele e falou: jamais, isso é heresia. E isso o tio dele falou: não se preocupe, eu vou orar por você e Deus vai te abrir os olhos para que você entenda realmente as coisas que eu estou entendendo. E ele começou a orar as orações de Efésios, e o pastor Bud abriu os olhos, conheceu o Rema e trouxe a palavra da fé para o Brasil, e hoje estamos em todas as nações. Tudo começou com uma oração do tio dele. Olha a importância da oração para a gente alavancar coisas e projetos missionários que estão no coração de Deus. Então, meus irmãos, acredite, esse tema é um tema muito especial para esse ano. Amém? Amém? O meu ponto. Então, amados, também nós estamos aqui, vocês viram as t-shirts? Olha que lindas. Ele ri porque eu exagero no falar t-shirts. Nós estamos aqui mesmo para celebrar. Isso é para nós celebrarmos juntos e mostrarmos que nós fazemos parte disso, amém? Então, obrigada a vocês todos que estão aí vestidos com essa camisola. Amém. E no final, vocês que estão vestidos, venham até aqui no final para a gente reunir, fazer uma foto bem especial para marcar esse dia, amém? E para falar em marcar o dia, ontem o dia foi marcado com o batismo. Quem estava lá? Meu Deus, nós estamos indo para a nação, batizando as gerações, as nações, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E isso aconteceu no dia de ontem. E nós temos um vídeo especial para passar, amém? Eu quero que você fique ligado e a gente já volta. Olá, queridos, graça e paz, Verbo Porto,
10 anos. Estamos a crescer e um resultado disso é o nosso batismo nas águas. Este ano, de um modo muito especial, estamos aqui em Areim, dia 20, para comemorar esse novo nascimento dos nossos irmãos. Então, fique conosco, vai ser um dia especialíssimo. Só vem! With every step you lift me higher. Through joy or pain, you never hide. Your love is my eternal guide. Boa tarde, pessoal. Espero que todo mundo esteja bem. Hoje eu estou muito feliz por essa experiência maravilhosa. Eu convido vocês a um dia experimentarem esse momento maravilhoso. Fique com Deus. Deus abençoe. Aleluia! Você se alegra, meu irmão? Amém. Deus está a fazer a obra no Verbo Porto e nós nos alegramos por isso. Se você ainda não batizou, já pode nos procurar, falar, olha, para o próximo batismo eu quero fazer parte desse momento. É um momento lindo que marca as nossas vidas, que marca a nossa confissão pública de que Cristo realmente nos salvou e está a modificar dia após dia o nosso caráter na nossa vida. Amém? Foi impactante, amados, meu Deus. Eu cheguei em casa e fiquei pensando em várias coisas que Deus falou no meu coração. Que momento glorioso. Então se preparem para o próximo, amém? E nós vamos continuar o nosso culto celebrando, amados. Nós teremos 2 momentos nós teremos nossos dízimos e ofertas da nossa igreja, o nosso momento para celebrarmos, e teremos logo ao final uma oferta especial que nesse dia nós tiramos para os missionários, amém? Então fiquem atentos que esse momento agora nós vamos falar sobre dízimos e ofertas na nossa igreja, amém? Aqui, Verbo Porto. Então, esse momento, amados, a gente continua celebrando. Eu vejo que no Antigo Testamento, nós temos um grande exemplo de quando Davi, o rei Davi, ele pediu uma oferta para a construção do templo. E se a gente for ver lá em 1 Crônicas 29:9, diz assim: e o povo se alegrou do que deram voluntariamente, porque com o coração perfeito, voluntariamente deram ao Senhor, e também o rei Davi se alegrou com grande alegria. O rei Davi viu a alegria do povo em ofertar, em participar daquele momento da construção do templo, amados, amém? E aí eu vejo que isso não fica só lá no Antigo Testamento. Muitas palavras e o ânimo me deixam assim, amados. Você já conhece a Drica, né? Fico animada e empolgada. Então, isso não ficou só no Antigo Testamento. Isso tem também no Novo Testamento, na Nova Aliança, e nós fazemos parte dessa Nova Aliança. E lá, em 2 Coríntios 8, de 1-4, mostra o exemplo do povo da Macedônia. Amém? Vamos lá. Eu vou precisar abrir com vocês. Abre lá, amor, por favor. Para ler essa parte, porque assim, o povo se alegrou. E Paulo fala que eles estavam passando por tribulações, por situações difíceis, por uma extrema pobreza naquele momento, mas eles deram com alegria. Eu não quero falar aqui, irmãos, que a gente precisa fazer loucuras, amém? Mas a gente precisa ficar com o coração grato e generoso e com alegria para ofertar para o Senhor, para dizimar e ofertar. 2 Coríntios 8... fala assim: também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia, porque no meio de muita prova de tribulação, manifestaram abundância de alegria. Não foi pouca alegria, foi abundância de alegria. E a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade, porque eles, testemunho eu, na medida de suas posses, e mesmo acima delas, se mostraram voluntários, pedindo-nos com muitos rogos, a graça de participarem da assistência aos santos. Oh, aleluia! Amados, eles pediram, eles desejaram, eles tinham um coração generoso, com vontade de ofertar, de trazer oferta para a casa do Senhor. E é isso que eu quero que a gente tenha. Deus, Ele se importa com alegria. Quando Ele fala, alegrai-vos, quando Ele fala, trazei com alegria, é porque tem um sentido nisso. Para a gente, para a nossa vida.
Ele já vive em alegria, ele é a própria alegria, ele já tem a riqueza, ele é o dono do ouro e da prata. Mas ele diz, tragam com alegria, porque vocês vão ver o superabundar na vida de vocês. E desejem fazer isso com um coração grato, generoso e voluntário. Então, amados, com esse entendimento de que é uma alegria ofertar, de dar o dízimo, que é a 10ª parte, e ofertar, faz parte de algo que o Senhor deseja do coração dele, amém? Fiquem de pé, vamos com alegria demonstrar isso, amém? Quem quiser fazer os dízimos e ofertas na maquineta lá atrás, os diáconos vão ajudar, amém? Eu tive uma informação que as maquinetas não estão disponíveis. Ok. Houve um contratempo, mas você pode fazer através do nosso IBAN, no nosso MBWay ali também, é bem fácil, tá bom? Amém. Eu tenho certeza que você vai dar seu jeito e vai trazer seu dízimo e oferta com alegria. Amém? Vamos lá? Kakulwa lisokala Yesu, Kakulwa lisokala Yesu, Kakulwa lisokala Yesu, Kakuli, 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 Kakulwa lisokala Yesu, Kakulwa. Você pode nas palmas? Oh, oh. Papayala, tua nuala, nuala, cozi, Kakuli. Já procuramos já apalpamos, já rodeamos. E então, ninguém é igual a ninguém é igual a Jesus. 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 Aleluia! Você se alegra, meu irmão? Deus está provendo e nada vai faltar, amém? Vamos orar? Estendam as mãos para cá, vamos orar. Pai, obrigada, Senhor, por esses dízimos e essas ofertas que foram dados voluntariamente com muita alegria. Obrigada porque sabemos, Pai, que vai multiplicar 100 por 1. Nada falta na nossa casa, Pai. Nada falta na nossa igreja, porque o Senhor provê. E nós somos um povo generoso que queremos ver a obra avançar em nome de Jesus. Amém? Você crê? Então diz amém. Glória a Deus. Pessoal, podem se sentar, por favor. Nós teremos um vídeo oficial do Dia de Missões. Logo em seguida a gente vai ter um momento de louvor e a nossa ministra Mariana sobe com toda força e vigor para trazer aquela palavra inspirada. Amém? Vamos lá? Salvação para ao autor da Se posicionar seja alcançando, saber o momento. os trabalhadores, mas nós Antes de um pé pisar no campo, um joelho se dobra em intercessão, pois a missão nunca começa quando o missionário chega. Ela começa bem antes, quando a igreja ora. O próprio Jesus nos mostrou o caminho a declarar. A seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que envie trabalhadores para a sua colheita. A oração
não é um mero complemento da obra, ela é uma de suas bases. Desde o começo da era igreja é assim. Desde Jerusalém, o corpo de Cristo nasceu, cresceu e alcançou o mundo sobre este mesmo fundamento. Enquanto alguns iam, outros sustentavam a caminhada em oração. Como uma parceira fiel, a igreja cobriu o apóstolo Paulo nas viagens missionárias. Foi uma verdadeira sentinela, se antecipando, olhando além do que naturalmente se podia ver e abrindo portas onde parecia não ter saída. E não sei quantas almas pode ser ganho através de intercessão dos santos que sabem orar. Deus está querendo levantar pessoas na igreja que podem interceder. Nós precisamos de pessoas humildes o suficiente para chorar diante do Senhor, para derramar seu coração em espírito para Deus. Foi para responder o clamor de um povo e libertá-los que há exatos 43 anos, o apóstolo Bud e Mama Jen deixaram os Estados Unidos rumo ao Brasil. Um passo de fé que se tornou uma caminhada repleta de desafios e experiências. Uma jornada guiada por uma visão clara, alcançar o Brasil e as nações com a palavra da fé e o amor. Deus pode trabalhar muito nesse país se o povo começa a se entregar e reconhecendo o Espírito Santo na sua vida de oração. Ele não somente prega, ele ora também. Você pode fazer melhor ou mais ajoelhado, intercedendo pela igreja, do que pregando no púlpito. Dessa trajetória missionária, nasceram centenas de igrejas, outras centenas de escolas, dentro e fora do país. E uma editora que multiplica a propagação da palavra. Este legado atravessou oceanos e chegou à Oceania. Os nossos missionários estão levando o verbo da vida a todas as nações. E tudo isso se sustenta no secreto, em orações proativas, guiadas pelo Espírito de forma individual, mas também coletiva. Em 2018, essa inspiração chegou para um grupo que passou a se reunir com um único propósito: interceder. A resposta dos céus foi evidente. Milhares de vidas foram alcançadas, portas se abriram e aquela chama se tornou o centro de oração Verbo da Vida, que hoje se expande por nossas igrejas, mantendo um dos nossos valores, o fervor de espírito. A obra ganha força e velocidade quando nos unimos em uma só voz pela vida, proteção e suporte dos nossos missionários. Afinal, cada membro do corpo de Cristo tem um papel vital nessa missão. Seja com os pés que vão, com as mãos que suportam ou com os joelhos que intercedem. A história nos mostra e o futuro nos confirma. Missões começa e continua com oração. Quem está orando está responsável pelo muito que está acontecendo na igreja. Aleluia. Você pode ficar de pé? Aleluia. Vamos louvar. Nós somos um povo que vai e que envia missionários. Nós somos um povo missionário, amém? Nós estamos nessa nação como uma voz do Senhor nesse lugar. Amém? Voz do que clama em meio ao deserto, prepara o caminho do meu Salvador. Grita nas praças, nas ruas, nos campos, prepara o caminho do meu Salvador. Toca a trombeta em Sião, não despreze as feridas das tuas mãos. Esse é o Deus de lançar-nos nas redes, Pregar a palavra, viver o evangelho.
Este é o tempo, este é o tempo. Vamos lá. Esse é o tempo de lançarmos a rede, pregar a palavra, viver o evangelho. Este é o tempo. Esse é o tempo de quebrantamento, a colheita chegou. Declare isso. A hora é chegada, o tempo é esse. Ele vem, Ele vem, Ele virá. Como nós cantamos, em majestade voltará. Obrigada, Senhor. Este é o tempo de lançarmos a rede, pregar a palavra e viver o evangelho. Você pode erguer suas mãos, vamos orar. Pai, eu te dou graças no maravilhoso nome de Jesus por esta manhã tão gloriosa. Obrigado por estar nesta igreja. Obrigada por ser porta-voz da palavra neste dia, Senhor. Obrigada, Pai, porque eu sei que a sua unção está aqui desde os louvores. Está, Pai, dentro dos meus irmãos, explicando coisas, ministrando coisas. E eu oro para que esta unção envolva-nos nesta manhã. Como o Senhor me disse nessa semana, orando por este culto. Pai, eu orei para que a unção ministrasse no coração deles. Coisas que eu não conseguiria explicar, mas o Teu Espírito consegue, Senhor. Pai, obrigada pelo bom solo do coração deles. Que não sejam solos rochosos, mas sejam solos macios que retêm a palavra, a incorruptível semente da palavra de Deus. Eu oro, Pai, para que este culto renda frutos. Que nós venhamos a ver aqui chamados sendo levantados, aquecidos e fortalecidos, a começar dessa igreja, Pai, que é uma igreja missionária, fundada, Pai, por um casal que saiu do Brasil há 10 anos atrás, sabendo que ia trazer para essa terra do Porto avivamento. E, Pai, nós estamos a viver, nível por nível, fase por fase, de um crescimento saudável e sustentável nesse lugar. Em nome de Jesus eu oro, Pai, para que a ministração e a unção da Tua palavra esteja a fluir aqui, Senhor, como um rio que cresce e aumenta as suas margens, em nome de Jesus. Amém? Você está feliz de estar aqui? Você pode dar um sorriso para o irmão que está do seu lado e dizer que bom que você veio. Obrigada, gente. Como é bom, como o louvor faz boa parte do trabalho. Muito obrigada. Vocês são maravilhosos, viu? Glória a Deus. Pode se assentar. Que alegria estar aqui, irmãos. Glória a Deus. Deixa eu olhar para vocês. Aleluia. Que manhã gloriosa, amém? A nossa igreja é uma igreja gloriosa. Todo domingo, todo ajuntamento, amém? Não existe nenhum ajuntamento à toa. Todo ajuntamento é santo, amém? É maravilhoso. Mas neste dia, com uma causa muito especial, graças a Deus, eu me sinto alegríssima de estar aqui nessa manhã, por motivos bem específicos, né? Nós estamos na 11ª edição do Dia Verbo da Vida de Missões. Eu acredito que desde 2016, na verdade. E eu comecei a ministrar nesse culto em 2019 e eu ministrei, essa é a 7ª edição que eu ministro aqui nessa igreja. Amém? E desde o ano de 2019, quando eu comecei, 2020, 21, desde o dia Verbo da Vida de Missões de 2021, eu começo a ministrar sobre a minha partida do Brasil para Portugal. Então, todo culto Dia Verbo da Vida de Missões que eu estava a ministrar, eu já falava da minha partida para cá, né? Isso aí tem muitos anos. E hoje, você imagina como é que eu não estou aqui ministrando nessa igreja. Eu estou como quem sonha, como o salmista diz. Amém? Então, é um motivo de muita honra. Eu quero agradecer ao pastor Márcio Lisiane pela confiança de estar nesse púlpito, nesse dia. Amém? E a vocês e a todos, vocês que adquiriram as nossas t-shirts. Deus seja louvado. E eu pedi ao Senhor uma palavra específica para que nós pudéssemos estar a partilhar neste dia, como Drica e Murilo falaram aqui. Irmãos, quem era o nosso apóstolo, né? Harold Leroy Wright, que nós carinhosamente chamamos de pastor Bud Wright, nosso apóstolo fundador. E a irmã Genice White, conhecida como Mama Jane. Irmãos, eles eram alunos de uma escola bíblica nos Estados Unidos. Amém? Do Rhema Bible Training Center. Eram 2 alunos. Cadê os alunos aqui das escolas bíblicas? Deus tem grandes coisas.
Eles eram 2 alunos e no meio do estudo, no meio da consagração, entenderam um chamado para o Brasil. E preste atenção, você, amado aluno da escola bíblica, ou que vai fazer. A escola bíblica, as escolas são grandes incubadoras de chamados. É onde você para descobrir o plano de Deus para a sua vida. Então é muito bom fazer, porque você descobre o plano de Deus para a sua vida e não fica, de repente, batendo a cabeça e tentando acertar o que vai ser da sua vida. Deus tem um plano. E o plano de Deus já vem abençoado. Amém? Eles eram alunos, escutaram aquele chamado por dentro. Nós precisamos ir ao Brasil. E hoje, passaram-se anos, mais de 30 anos, 43 anos. Nós vemos aí mais de 500 igrejas. Amém? Nós aqui em Portugal, 10 igrejas, e ao todo 30 na Europa, igrejas na África, igrejas no Japão, igrejas na Oceania, igrejas na África, igreja nas Américas. Porque decidiram dizer, sim, Senhor, conta comigo. Cadê aqueles que vão dizer, sim, Senhor, conta comigo? Conte comigo. Amém? De repente, talvez não para sair, mas para ser um missionário, como nós vamos ver hoje. Amém? A missão, né? Não estou dizendo que tudo é missões. Se tudo for missões, nada é missões. Mas existem missões específicas para seu país. Talvez você seja um missionário dentro da tua própria Jerusalém. Você não vá até além da terra, além dos confins. Mas você é alguém, um porta-voz da mensagem do Evangelho, aonde você vai. Amém? Glória a Deus. É uma alegria estar aqui nesse ambiente, decorado. Vocês gostaram? Parabéns, Gisele, pelo teu dom, amém? Gente, você pode louvar Deus pela vida dela, que o seu dom cresça, expanda, evolua, e você seja usada na criatividade, amém? Muito mais, porque nós vamos ter muitos eventos nessa igreja, e eu sei que esse ambiente fala com você. Foi num ambiente assim, que eu fui inspirada para Portugal. E eu lembro que tinha uma decoração com a bandeira portuguesa pendurada. Eu fui dar um tapa na bandeira, quase que eu derrubo a decoração. Mas rompeu. Amém, gente? Glória a Deus, né? Deus é bom, nós escolhemos esse dia para celebrar isso. E meditando sobre isso, me veio um texto, você não precisa abrir. Hebreus 13:7 diz, lembre-se dos seus líderes que lhes falaram a palavra de Deus. Observem bem o resultado da vida que tiveram e imitem sua fé. Esse foi um texto de Hebreus 13:7. Lembre de seus líderes, glória a Deus pela vida de Pastor Bud e Mama Jane, que lhes falaram a palavra de Deus. Observem bem o resultado da sua vida que tiveram e imite sua fé. Amém? Lembre-se dos seus líderes. Obrigada, Senhor, pela vida de Pastor Márcio e Lisiane, que lhes falaram a palavra de Deus. Observem bem o resultado da vida que tiveram e imitem sua fé. Amém? E pensando sobre isso, eu estava a meditar essa semana enquanto orava, e me veio algumas coisas. Eu quero começar com você, a gente já vai abrir a Bíblia, né? Pensando onde é que missões começa na Bíblia exatamente. Por muitas vezes eu imaginava que missões começaria justamente na descida do Pentecoste. Quem se lembra de Atos 2? Você viu ali, né, a primeira palavra de Jesus, falando, né, fiquem em Jerusalém até que do alto. Sejais revestidos de poder, ele fala isso nos seus evangelhos. Mas em Atos 1:8 ele diz, olha só, vai vir poder para vocês serem minhas testemunhas, não só na Judéia e Samaria, mas em toda a terra. E ali você vê o Espírito Santo vindo sobre a igreja, sobre a primeira igreja, chamada Igreja Primitiva. E você vê ali, irmãos, eu contei 15 nacionalidades diferentes. Medos, pertas, elamitas, judeus, cretenses, arábicos, povos vindos de outras regiões. Ou seja, quando o Espírito Santo quer aparecer e Deus quer aparecer, ele é aparecido. Ninguém teve dúvida de que aquilo era um poder a ponto das pessoas acharem que eles estavam embriagados. Quem se lembra disso? Mas, irmãos, deixa eu lhe dizer, missões não começam ali. Se você é um bom leitor da Bíblia, e eu quero crer que você é um bom leitor da Bíblia, se você ler o livro dos começos, você vai perceber que a ordem para crescer e se multiplicar vem desde Gênesis. Amém? Quando Deus criou o homem e a mulher, ele diz, cresçam, frutifiquem, multipliquem e encham a terra. Posso ouvir um amém? Amém? E você vai perceber, glória a Deus por isso, né? Que Deus vai ali, constrói a terra, vem Adão, vem Eva,
a problemática do pecado acontece em Gênesis 3, uma situação terrível, um mundo maravilhoso, uma criação maravilhosa, mas em Gênesis 3, a queda do homem, e no capítulo 4, um assassinato em família. Você acha que foi grave a entrada do pecado no mundo, sim ou não? Mas você vê ali Deus começando com um homem chamado Noé, não vou me alongar muito, amém? E ele faz uma aliança com Noé, e eu acho que o Daniel quer vir pregar junto comigo. Ele faz uma aliança com Noé. Vem, Daniel, vem continuar a mensagem. Que eu sei que ele vai fazer isso, amém? Deus faz uma aliança com Noé, e ele recomeça de novo, né? A terra, e você vai ver ali que o povo se junta, vem toda a situação da Torre de Babel, quem se lembra? Deus recomeça, e aí o povo, de novo vem a ordem, se espalhem, saiam, mas eles querem ficar juntinhos, e aí querem construir uma torre, e aí querem alcançar Deus, não, vamos parar, porque se eles estarem unidos nisso, prova de que a unidade, até para fazer o que é errado, vai funcionar. Amém? As terras e nações, nós queremos que começam a dissipar ali, se dissipar terras e nações, aí você vai ver Gênesis 12, Gênesis 13, Gênesis 14, Deus chega num homem que tem um papel fundamental na antiga aliança. Ele é conhecido como o pai dos que têm fé, ou o pai da fé, um homem que se você pesquisar a família dele era idólatra, morava longe, adoravam outros deuses. Quem é esse homem? Que saiu de uma terra distante chamada Ur dos Caldeus. Quem se lembra? Abraão. E fala a primeira menção de nações na Bíblia. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Amém? Você vê ali Abraão passando pelaquela prova estranha de dar o próprio filho. Não tem como entrar muito nisso, mas eles estavam em aliança. Deus olha para Abraão e fala, se ele deu o filho, eu vou ter que dar o meu também. Abraão oferece o próprio filho. Isaac não é morto. O plano persevera. Amém? E você vê aí, agora em Gênesis 17, Deus falando, não mais serão benditas só as famílias da terra, mas serão benditas todas as nações da terra. Então, missões, irmãos, começa com Deus puxando uma linhagem desde Abraão até a vinda do Cristo lá na frente. Você está comigo? E aí sim, você vai ver nos evangelhos Jesus representando o reino do seu Pai sobre a terra, questionado aos muitos saduceus, fariseus da época. Quem é teu pai? De quem você é filho? Me diga aí, como que você... E Jesus respondendo, eu vi Abraão, ó. Ninguém entendeu nada, mas não o fato de não ter entendido que não ficou registrado, para perceber que até nós teremos nossas dúvidas, irmãos, está tudo bem. Mas o fato é, Jesus veio representando o reino do seu Pai. Justiça, paz, amor, alegria, bondade, perdão, curas, milagres, de pessoas pecadoras, de pessoas que estavam erradas, mas ele chegava e se achegava naquelas pessoas, se identificou com essas pessoas, você está comigo? Se identificou comigo, com você. Quem crê nisso? Amém? E você vai perceber nos evangelhos como a Bíblia ela se completa, irmãos, desde Gênesis até Apocalipse. Você vai ver aí maravilhosamente várias situações. Amém? Você vai ver que antes de Jesus, inclusive, a palavra nações aparece por diversas vezes na Antiga Aliança. Eu quero que você abra comigo, por favor, no Salmo 67. Aleluia. Você está feliz de estar aqui essa manhã? Deus seja louvado. Olha só, que salmo mais missionário do que esse? A partir do verso 3. Posso ler? Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te todos os povos, alegrem-se e exultem as gentes, pois julga os povos com equidade e guia a terra
e guias na terra as nações. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te todos os povos. A terra deu o seu fruto e Deus, nosso Deus, nos abençoa. Abençoe-nos, Deus, e todos os confins da terra o temerão. Amém? Eu quero ler apenas mais um, mas se você procurar, você vai ver várias menções de nações nos salmos, nos profetas maiores, menores, até a vinda de Jesus, e Jesus continua falando de nações. Amém? Vá comigo rapidamente, por favor, por Salmo 96. Um salmo muito lindo. Salmo 96, a partir do verso 3, posso ler? Anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, temível mais do que todos os deuses. Porque todos os deuses dos povos, olha só, não passam de ídolos. O Senhor, porém, fez os céus, glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Tributai ao Senhor, ó família dos povos, tributai ao Senhor glória e força. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Trazei oferendas e entrai nos seus átrios. Adorai ao Senhor na beleza da tua santidade. Temei diante dele todas as terras. Dizei entre as nações, reina o Senhor. Amém, irmãos? Então você vai ver essa menção de nações. Diga, a Bíblia fala de nações. A Bíblia fala de nações, meu irmão. Amém? Graças a Deus. Mas, voltando a Jesus, que é chamado de o desejado das nações, desde uma profecia que está lá no livro de Ageu. Amém? Por não ficar muitos textos, mas você procura, eu vou lhe dar essa lição de casa. Procure esse texto. Jesus é chamado de o desejado das nações. Só que o desejado já veio. Amém? E você vai perceber, irmãos, sendo você, graças a Deus, um bom leitor dos evangelhos, e eu quero crer que você leia, amém? Você vai perceber, por exemplo, que nós temos quantos evangelhos escritos? Mateus. Isso. Os 4 narraram os mesmos episódios de Jesus de observações, de perspectivas diferentes. Mateus viu de um jeito, Marcos viu de um jeito, Lucas viu de um jeito e João viu de outro. Mas as mesmas narrativas dos milagres, as mesmas narrativas das falas, as mesmas narrativas dos sermões, as mesmas narrativas são a mesma essência, porém com observações diferentes. E algo me surpreende, Lise, nesses evangelhos. Porque após a sua morte, porque Jesus veio para morrer por nós, amém? E eu não feriria, amém, o nosso pensamento se eu disser que Jesus veio para nascer e para morrer. Era o propósito dele. Jesus nasceu para morrer, gente. Posso ouvir um amém? Jesus nasceu para morrer. Mas após a sua ressurreição, diga comigo, após a sua ressurreição. Guarde isso. Após a sua ressurreição, você vai ver ele dando a mesma ordem para os seus discípulos. Não muda. Muda a perspectiva, muda um pouco o jeito, mas a essência é a mesma. Mateus 28, 19. Após a sua ressurreição, e de fazer discípulos de todas as nações. Você está comigo? Marcos 16, 15. Ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Lucas 24, 47. Em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações. E João 20, 21 é o que eu mais gosto. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Meu Deus do céu. Quem aqui são os enviados? Você é um enviado, meu irmão. Mariana, eu não saí do meu país, mas você se locomove sobre essa terra. Amém? Eu escolhi um para meditar com você. Esse texto eu quero que você abra, por favor. Lucas, capítulo 24, 36 ao 49. Lucas 24, do 36 até o 49. Nós vamos ler, é uma leitura um pouco extensa, mas eu quero que você preste atenção.
Aleluia. Diga, eu sou um enviado. Lucas 24, 36. Quem achou, diga, eu sou um enviado. Para pregar Jesus, aonde eu for. Amém? Olha essa cena, gente. Jesus aparece no meio dos discípulos. Lucas 24, 36 diz assim a palavra do Senhor. Falavam ainda essas coisas quando Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: paz seja convosco. Eles, porém, surpresos e atemorizados, acreditavam estarem vendo um espírito. Mas ele lhes disse: por que estáis perturbados e por que sobem dúvidas ao vosso coração? Vede as minhas mãos e os meus pés, que eu sou eu mesmo. Apalpai-me e verificai, porque um espírito não tem carne e ossos, como vedes que eu tenho. Dizendo isso, lhe mostrou-lhe as mãos e os pés, e por não acreditarem neles ainda, por causa da alegria, estando admirados, Jesus lhes disse: tendes alguma coisa que comer? Então lhe apresentaram um pedaço de peixe assado, um favo de mel, e ele comeu na presença deles. Isso aqui é Jesus após a ressurreição, já no seu corpo glorificado. Amém, irmãos? O que nos dá a entender que haverá comida e bebida depois que a gente tiver corpo glorificado. Quem diz amém? Pão de queijo, Ana, pão de queijo. Feijão tropeiro também. E bacalhau para nós. Acho que Jesus já começou aqui, né? Comendo um peixe assado, provavelmente seria o bacalhau. Não sei, estou brincando. A seguir, Jesus lhe disse, presta atenção: são estas palavras que eu vos falei estando ainda convosco. Importava que de mim se cumprisse tudo que estava escrito na lei de Moisés, olha aí, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreender as escrituras e lhes disse: assim está escrito que Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, em que em seu nome pregasse arrependimento para remissão de pecados a todas as nações, começando aonde, gente? Em Jerusalém. Vós sois testemunhas destas coisas. Eis que envio sobre vós a promessa do meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais o quê? Gente, imagina a cena. Jesus ressuscita dos mortos. Os discípulos acuados, com medo. As ameaças eram grandes. Aquela coisa acontecendo, e Jesus aparece no meio da casa. Paz seja convosco. Eu assustaria. Quem assustaria aqui? Tem um dos evangelhos que falam, pareciam que viram um fantasma. Jesus, calma, sou eu, paz seja convosco. Olha só, ressuscitei, estou aqui. Importava que de mim se cumprisse tudo que foi escrito, tudo que foi profetizado. Agora, me dê aí um pedaço de pão, por favor, me dá um churrasco de peixe. Não sei se era bacalhau, estou com fome, vamos lá, presta atenção. Fiquem aqui. Não saiam para o ministério, não saia para outra nação, não saia para canto nenhum, até que venha poder para fazer isso. E eles, irmãos, eu imagino que depois que eles estavam ali, ouviram aquela ordem, eles queriam sair, pregar, ser testemunha do que viveu. Ei, irmão, você é uma testemunha do que você viveu com o Senhor. Você é testemunha do poder que transformou a sua vida. E eu vou resumir aqui, essa unção que foi parar nos discípulos, foi parar em cima de você. Você está comigo? E Jesus falou, não saiam, fiquem. Aí vem a promessa que nós falamos. Até que veio o Pentecoste. Você está comigo? E todo mundo ficou sabendo o que era Deus, o que era a unção, o que era o poder transformador da palavra de Deus e do Evangelho. Quem aqui provou desse poder transformador da palavra de Deus? Você já prova para mim que você é uma testemunha. E eu acredito que, em suma, em síntese, missões é isso. Missões é transbordar do que um dia eu recebi. Não precisa de muito segredo, meu irmão. Missões é dar testemunho do poder que me transformou. Você vai vendo uma narrativa, por exemplo, em Lucas, capítulo 4, 18, você não precisa abrir. Jesus anuncia sua missão diante de todos. Lembra daquele texto que ele vai na sinagoga e tira a profecia de Isaías e diz assim: o Espírito do Senhor está sobre, porque me ungiu para pregar o evangelho aos pobres, me enviou para curar os quebrantados de coração, para pôr em livre os oprimidos, para dar vista aos cegos e para pregoar o ano aceitável do Senhor. Quem se lembra desse texto?
Apregoar o ano aceitável do Senhor era a temporada que Deus quer salvar, que Deus quer anunciar, que Ele é bom e que Ele tira as pessoas do inferno e traz para a sua graça revelada em Jesus. Quem crê? E por muitas vezes eu declarei sobre a minha vida mesmo. Eu declarei assim, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar o Evangelho. Ele me ungiu para pregar as boas novas. Graças a Deus que sobre mim está o poder para restaurar a vista aos cegos. Graças a Deus que sobre mim está o poder. Irmãos, eu declarei tanto sobre a minha vida, até que um dia eu olhei por outra perspectiva. O texto sagrado diz, pregar o Evangelho aos pobres. Por muitas vezes eu perguntei, por que pobres? Por que ele citou essa palavra aqui? Mas eu constatei, eu fui a pobre que fui evangelizada. Só eu aqui nessa manhã, obrigada, Ana. Ele foi enviado, a unção sobre Jesus foi enviado para restaurar os cativos, os quebrantados de coração. Eu era a quebrantada de coração. Só eu aqui, gente. Restaurar a vista aos cegos. Cego só de cegueira física? Eu era cega que não via nada e passei a ver. Só eu? Então aconteceu alguma coisa com você. Você hoje não é mais quebrantado de coração, você tem um novo coração. Você não é mais cego, você tem a bendita esperança. Você não é mais pobre porque você crê que Jesus morreu e se tornou pobre em seu lugar para que você se tornasse rico. Isso aí dá outra pregação. Mas é o que está escrito. Você acha que riqueza é só dinheiro? Muito bom, a irmã fez ali, não é não. Não é não. Cegueira é só física? Até porque, irmãos, se você lê nas Escrituras, em Romanos, Paulo fala que Deus cegou o entendimento dos incrédulos para que lhe resplandeça a luz do Evangelho. Você é hoje capaz, por causa da unção que está sobre a sua vida, de ministrar aos cegos da sua geração por onde você for. Levante suas mãos e diga, Senhor, eu estou aqui para restaurar a vista aos cegos. Eu estou aqui para restaurar a vista aos cegos. Eu estou aqui para quebrar, ó Pai amado, as obras do inferno. Eu estou aqui para ser um porta-voz da palavra e curar os quebrantados, os cativos de coração. Eu estou aqui para evangelizar os pobres. Você está, meu irmão, você está. Posso ouvir um amém? Você está recebendo alguma coisa boa? Aleluia. Graças a Deus. Esse é o seu chamado. Esse é o meu chamado. Mas Mariana, eu não me vejo saindo para canto nenhum. Tudo bem. Isso não anula a tua missão onde você está. E aí você pode falar assim, eu gosto do Dia Verbo da Vida de Missões, glória a Deus, assim, mas assim, é que eu não gosto assim de me envolver muito. Meu irmão, deixa eu lhe dar uma notícia. Você já está envolvido. Porque se você está aqui nessa manhã, você foi envolvido em missões, porque a missão de alguém te alcançou. Você já está envolvido. Olha para o seu irmão e diga assim, você já está envolvido. Agora eu quero saber se você está a executar. Diga para ele, está a executar a sua missão? Você está... Por onde você for, meu irmão. Por onde você for. Dentro do Uber, nos mercados. Mariana, que loucura. Eu sei que é. Amém? Nas suas viagens, de férias. Você não está isento da missão onde você for. Deixa eu lhe falar algo rapidamente. Você está pronto para suas viagens se tornarem viagens missionárias? Porque, irmãos, viagem é uma delícia. Mas viagem por viagem é só turismo. Mas viagem com compaixão,
se torna missões. Eu me lembro de uma vez, veio agora isso. Eu tive a oportunidade, eu ganhei uma viagem para a Argentina. Eu estava começando a dar aula, estava começando. A gente ama a Argentina, meu irmão, tudo bem, vai se dar. E era um casal envolvido na igreja, e falou, Mari, nós vamos tirar umas férias, um feriado prolongado, a gente vai para a Argentina. A gente queria ofertar essa viagem na sua vida, obviamente que sim, claro que eu disse que eu vou, né? Não ia perder essa oportunidade. E aí conversamos, nós queremos te abençoar. Nós trabalhávamos muito na igreja, expediente, sempre muita coisa. Eu morava nessa época no Brasil, na cidade de Curitiba, no Paraná. E eu lembro que nós fomos, irmãos, que delícia, né? Fomos passear e aquela coisa, e chega no hotel quase 10 horas da noite, e sai no outro dia cedo, passa o dia explorando. Até que a gente foi mais ou menos numa quinta-feira, eu lembro que era uma segunda. E eu ia vir embora, acho que na outra quarta. Era um feriado de carnaval prolongado. A gente ia vir embora na quarta. Ou na quinta, alguma coisa assim. Mas eu me lembro que esse dia foi uma segunda-feira. E era anterior. Não, foi isso mesmo. A gente ia embora na quarta e esse dia foi na terça. Na segunda, eu recebi, a gente saiu para passear e estávamos lá no hotel. E sabe quando você está numa viagem, você chega no lugar, no hotel ou em algum lugar, no Airbnb, você fica vendo ali sentada no saguão, pede uma água, vai vendo as fotos que você tirou, fica ali conversando. E aí, vamos sair para jantar, vamos pedir alguma coisa. E a gente conversando ali, de repente no meu Facebook, uma mensagem lá no Messenger. Pum! Oi Mariana, tudo bem? Meu nome é pastor fulano de tal, eu conheço você do Brasil, eu conheço a sua família, e eu quero lhe falar algo. Nós temos uma igreja aqui em Buenos Aires, eu queria saber se a irmã viria ministrar a palavra aqui na terça. E se a irmã está disponível, eu vi que a irmã está em Buenos Aires, né? Eu gosto muito da sua família, ele era amigo do meu tio, na verdade. E eu gostaria que a irmã viesse ministrar a palavra aqui. A gente quase nunca recebe muitos ministros aqui e tal, não sei o quê. E eu, na hora, meu cérebro vetou. Não, estou de férias. Não. E aí eu não respondi a mensagem, continuei olhando minhas fotos. E daqui a pouco vem um ponto de interrogação, o pastor. Tum. E eu lembro que eu olhando aquilo, né? Aí eu li a mensagem de novo, uma igreja aqui em Buenos Aires, meu Deus, de onde esse homem me conhece? Fui ver o perfil dele, tínhamos amigos em comum, e aí de repente aquela voz por dentro, mansa, suave, branda, quero que você vá. Senhor, amanhã é o último dia. Amanhã eu vou acordar 5 horas da manhã para ver os leões. Eu não tenho condição de ir, não. Quero que você vá. Senhor, eu estou com um casal aqui. Eles não vão topar, a gente está de férias. Quero que você vá. Senhor, amanhã eu vou acordar 5 horas da manhã, é o último dia para ver os leões. Ficou claro que eu queria ver os leões e não queria ir para canto nenhum. E eu fiquei com esse silêncio aí que você está. Dentro de mim, assim, eu olhei para o casal e falei, Senhor, eu já falei com eles, vai lá, eles vão topar. Gente, eu recebi um convite para ministrar numa igreja amanhã. Irmãos, na hora ele falou, nós vamos. Como é que vocês sabem? A gente sabia que você ia propor alguma coisa, porque a gente estava sem programação amanhã para a noite, a gente só ia ver os leões, a gente falou, o que ela quiser fazer, a gente vai. E, irmãos, não teve como eu não ir. E eu acordei cedo para ver os leões, vimos os leões, passamos um dia maravilhoso, foi um dos dias mais felizes da minha vida, até hoje, pelo menos. Tirei foto com os leões e a gente saiu para almoçar, foi atrás de uma roupa para me ministrar, porque eu estava de férias, né? Ninguém leva, né? A propósito, dica, pregador do evangelho, leve uma roupinha para pregar, viu, na sua mala. Olha para o seu irmão e diga assim, vá preparado. Irmãos, prestem atenção. Nós fomos, e a gente foi entrando, lá nós chamamos bairro, né, no Brasil, aqui são freguesias, né? A gente foi entrando, adentrando, e eu já estava assim, o que eu estou fazendo da minha vida? Que lugar é esse? Longe.
num bairro onde nós chamamos lá de bairros periféricos, afastados do centro. Irmãos, nós chegamos lá. A igreja era do tamanho de uma das nossas salas. Um pouco maior, eu acho que era um pouco maior do que esse corredor aqui, pastor. Lotada de gente. O louvor era uma bateria que não era das melhores, era uma caixa, um prato e um bumbo. Uma guitarra, o pastor no teclado, e eram os filhos deles que tocavam. O teclado também não era dos melhores, nem a guitarra. Mas, irmãos, era um louvor que as águas subiam. Eles cantavam a plenos pulmões: hermoso eres, mi Senhor, hermoso eres tu, amado mío. Tu eres a fuente de mi vida y el anhelo de mi corazón. Gente, eu lembro até hoje. Eu me arrepio só de lembrar. Plenos pulmões cantavam: de fé em fé eu vou. Eu fiquei arrepiada porque a unção escorria das paredes, sem muito recurso, mas com sede de adorar a Deus. Não foi difícil pregar ali. Preguei um texto super conhecido: Deus tem planos de paz e não de mal para dar o fim que você deseja. Irmãos, eles estavam assim como com a boca aberta para receber da palavra. Quem quer ser curado? Vum! Você crê na cura? Eles organizaram um jantar para nós, com o que eles tinham. Eles serviram, não era a melhor mesa, não era o melhor prato. Agora a comida era muito boa. O pastor se reuniu com a esposa, no final deu um envelope na minha mão: nós queremos honrar sua vida. E por favor, quando voltar aqui, não deixe de vir. Nós não recebemos pessoas assim aqui. Eu não podia perder a oportunidade de ter você aqui. Existem pessoas, irmãos, querendo uma gota do que você tem como oceano nesse lugar. Assim. Você está pronto para as suas viagens missionárias. Não ser mais só de férias, das suas viagens de férias, não ser só mais de férias, ser viagens missionárias. Quem se coloca à disposição, levanta a mão. Assim. Quando eu abri aquele envelope, com aquelas notas, com aqueles pesos argentinos, o Senhor na hora falou para mim: eu tenho nações para você. Desde que você não resista como você estava fazendo, eu vou te levar para cada lugar. Mas a gente ainda resiste. Eu resisti Portugal, por exemplo. Até que eu não tive dúvidas. E hoje estou aqui. E eu sei que daqui tem mais coisas para fazer. Você está pronto para as suas viagens? Quem se consagra, suas viagens de férias se tornarem viagens missionárias? Para a gente começar a encerrar. Uma das formas, meus irmãos, de vocês estarem envolvidos, de nós estarmos envolvidos. Eu sei que é com ofertas, claro que é, todo missionário precisa de recursos. Eu não tenho como falar tudo isso agora, mas sabe que para eu estar aqui foram envolvidas mais de 100 pessoas? Que eu converso toda segunda-feira, que é a minha folga daqui da igreja, eu converso com elas. Nós estamos reunidas num grupo. Nessas 100 pessoas estão mais de 5 igrejas envolvidas, ofertando para que eu viva aqui. Para que não me falte nada aqui. Só com ofertas? Não, irmãos, nós oramos. Quantas vezes eu conversei com o pastor Márcio Lisiane nos nossos áudios, podcasts, nas nossas chamadas pelo FaceTime: minha filha, nós estamos orando para sair o teu visto. Nós oramos hoje para sair o seu visto. Quando deu errado, nós oramos hoje para que Deus remova os impedimentos. Quando as coisas não aconteciam, nós estamos orando. Mas, irmãos, eu estou dizendo orar mesmo, até furar o poço. A propósito, nós estamos orando toda a primeira terça do mês aqui. Você não sabe, meu irmão, porque você não vem, o que Deus está fazendo em nosso meio. Eu sei que é duro esse discurso, mas ele precisa ser dito hoje.
Anda em amor comigo. Orar, Mariana, obviamente que sim, orar. Jesus disse, e quando orardes? Lembra de Mateus 6? Por quê? Porque óbvio que você vai orar, meu irmão. Orar é se relacionar com Deus. E quando orares? Jesus não falou, olha só, você, por favor, ore. Não, e quando orares? Porque era uma coisa certa que você ia fazer. Amém? Uma das formas de estar envolvido é com a oração. E quando eu falo de oração no sentido das missões, eu toco na intercessão, porque a intercessão é um meio de abrir caminhos que não existem. Eu sei que a gente é muito bom nas orações de petição. A gente precisa ficar bom na oração da entrega, da consagração. Porque, irmãos, o pastor Márcio não decidiu Elise por si só. Não vão para Portugal, né? Porque é melhor levar a palavra. Não, irmãos. Eles tiveram convicção nos momentos de oração, de entrega. Anos orando. Para saber se esse passo era de Deus mesmo. Porque o chamado missionário faz isso. Amém? A intercessão, diga comigo, a intercessão é um meio de abrir caminhos. Amém? E esse texto eu quero que você abra comigo, a gente já está quase caminhando, daqui a pouco eu chamo o louvor. Romanos capítulo 8. Verso 26. Aleluia. Acharam? Romanos capítulo 8, dá uma chave muito preciosa aqui. Diz assim, Romanos 8, 26. E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é Ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Olha para cá rapidamente. Por mais que nós aprendamos a orar no nosso idioma, irmãos, tem coisas que nós não sabemos como pedir, você concorda? Sabe quando você esgota o seu vocabulário e fala, eu não sei mais como orar sobre isso. Mas o Espírito sabe. O Espírito é maduro o suficiente para conhecer todas as necessidades, não só as minhas, mas a de outras pessoas. Amém? O mesmo Espírito intercede por mim, pela Mariana, por você, por nós, com gemidos inexprimíveis. Essa linguagem significa, esse texto significa com linguagem não articulada. Muitas vezes eu não consigo expressar com palavras, mas o Espírito consegue. Amém? E aquele que examina os corações, que examina o coração da Mariana, sabe qual é a intenção do Espírito, porque é o Espírito que está orando por mim. É o Espírito que, segundo Deus, intercede por mim, pela santa, por você. Você está comigo, meu irmão? A intercessão abre caminhos, mostra situações, que você nem precisava saber que seriam de oração. Você está comigo? Durante o nosso tempo que nós estudamos na escola de missões, eu vou encerrar com isso. Toda segunda-feira, nós tínhamos um módulo que era obrigatório, a não ser por questões de trabalho, ou atestado médico, digamos assim, que era o módulo Intercessão pelas Nações. E nós aprendemos muitas coisas ali. Nessa época também, eu consegui fazer 6 meses parte do turno do centro de oração que passou aqui. É um lugar que você é convidado, você não entra a não ser por indicação. Você entra sem telemóvel, tem toda uma questão. Para que isso? Para que você desligue a sua cabeça desse mundo natural. Mas eu lembro de uma experiência, não no centro de oração, que eu tive muitas, mas eu me lembro de uma experiência que eu tive, preste atenção. Numa dessas segundas-feiras de intercessão pelas nações. Bem baixinho. Ok? Obrigada. Eu lembro que nós estávamos orando, nós tínhamos causas para orar, mas nós nos entregávamos para a intercessão no Espírito. E havia dias que existiam causas específicas. Eu me lembro que um dia
Era um grupo de até 6 pessoas, divididos em vários cantos da escola. A gente tinha um mapa bem grande na nossa frente. E um dia, o nosso grupo ali, do lado esquerdo ali, que eu lembro até hoje, ficou responsável de orar pela nação do Paquistão. Nós oramos esse ano pelo Paquistão. Nós estamos orando toda quarta-feira pela igreja perseguida. Amém? E eu me lembro, meu irmão, que no meio da oração, eu estava entregue, a gente via aquela atmosfera de intercessão pela escola. E ali, eu lembro que eu não estava ajoelhada, mas eu estava assim, com a cabeça assim, sentada no chão. E de repente, orando em outras línguas, eu vi que aquele fervor começou a acontecer. Até que eu tive uma visão. Existem 3 tipos de visão na Bíblia. Uma é a visão aberta, outras são visões no íntimo. Eu tenho certeza que você já teve muitas visões dentro de você. E a visão êxtase, que nós chamamos, onde nós estamos com os nossos sentidos suspensos, como Pedro diante daquele lençol, como João naquela ilha. Você sai dessa atmosfera, você apaga. Não foi esse tipo de visão, mas foi uma visão aberta. Tanto que eu levantei o rosto assim. As meninas do meu lado olharam e viram que estava acontecendo alguma coisa. E o que você viu, irmã? Em nome de Jesus, o que você viu? Irmãos, eu vi Jesus ensanguentado. Quando você fala de uma pessoa ensanguentada, você imagina a pior cena possível, não é verdade? Mas era um Jesus cheio de graça. Mas ele estava ensanguentado. E eu lembro dele ter dito, eu lembro do movimento assim, dos lábios, daquela visão. Minha filha, o meu sangue foi derramado naquela cruz. E o meu corpo dilacerado. Todo povo, tribo, língua, raça e nação existente sobre a terra precisa e tem o direito de me conhecer. E eu caí assim naquela adrenalina. As meninas viram que estava começando alguma coisa, começamos a orar. De repente lá da ponta, uma outra menina, de um outro turno, levantou e falou: Mari, eu também vi ele falando isso. Jesus apareceu e disse: eu vou chegar nessas nações, antes mesmo dos missionários irem, porque vocês estão intercedendo. Irmãos, Jesus é digno de toda a alma, de todo povo, tribo, língua e nação. O sangue dele foi derramado por todos. Todos os povos têm o direito de conhecê-lo. Que seja através de nós, porque é. Você pode ficar de pé? Aleluia. Aleluia. Existe um homem chamado João Batista, que se declarou: eu sou a voz do que clama no deserto. Ide e preparai o caminho do Senhor. Nós vamos orar. Nós vamos orar agora, rapidamente. Nós vamos orar, irmãos, como a igreja orou por Paulo, encorajando ele a pregar o evangelho quando as portas pareciam fechadas. Quantas vezes Paulo não falou: orem por mim para que me seja dada ousadia e intrepidez de anunciar a palavra. Nós vamos orar pelos missionários que estão espalhados na Europa e em todos os continentes. Você vai levantar suas mãos, você vai se consagrar ao Senhor, e você vai orar comigo pelas nações. Feche seus olhos. Aleluia. Erga suas mãos se você puder. Diga para Ele: eu quero estar consciente, Senhor, da minha missão. Se eu for, o Senhor vai fazer útil a minha vida. Se eu ficar, o Senhor vai fazer útil a minha vida. Mas seja aqui orando, sustentando, ofertando.
eu quero estar pronto para erguer a minha voz em favor daqueles que estão nas nações. Pai Celestial, nós oramos agora. Eu não sei a oração que os meus irmãos estão a fazer, mas o Senhor sabe. Portugal, Europa, Américas, Oceania, Ásia, Oriente Médio. Existem missionários que estão precisando da sua intercessão, para que lhes sejam dadas ousadia e intrepidez. Aqueles que estão, irmãos, perseguidos, tendo que se reunir, muitas vezes debaixo dos escombros, para não serem perseguidos, para não serem vistos e serem presos, ou até mesmo mortos, eles precisam da sua oração agora, amanhã e depois. Nós oramos, Senhor, pelos missionários. Nós oramos, Pai, pelos perseguidos. Nós oramos pelas igrejas espalhadas nesse mundo de ponta a ponta. Oramos pelas missões. Oramos pelos projetos. Oramos, Pai, pelas casas que cuidam de meninas que foram abusadas. Oramos pelas casas que cuidam de pessoas que estão em situação de drogas. Oramos por pessoas que estão cuidando de pessoas que foram resgatadas do tráfico humano. Oramos, oramos. Envia a sua palavra. Envia, Pai, a sua palavra. E na sua palavra a unção para curar, para libertar. A unção para tirar pessoas que estão indo para o inferno e irem para o céu. Existem pessoas que precisam ser curadas. Pode ser que hoje você esteja aqui, você precisa ser curada. A unção está aqui. Nós vamos orar. Cadê os intercessores? Cadê os intercessores dessa casa? Cadê os intercessores dessa casa? Eu quero ver você aqui, irmão, envolvido às terças-feiras. Eu quero você envolvido na sala de oração. Eu quero você envolvido falando, nós oramos e nós vemos respostas. Quero que você me conte, Mariana, eu estava orando por uma nação e Deus me mostrou um anjo sendo levado para dar livramento. Porque é esse tipo de oração e de resultado que a intercessão faz. Aleluia. Glória a Deus. Obrigada, Pai, pela oportunidade de estar aqui nesta manhã. Obrigada por estar aqui nessa nação. Obrigada por estar aqui com esse povo, Pai. Essa é a minha igreja. Muito obrigada. E nós estamos aqui para que se cumpra o ID. Seja aqui, seja em outros lugares. Em nome de Jesus. Amém. Oh, aleluia, Pai, te damos graças, Senhor, por esse culto abençoado, por essa palavra. Obrigado, Senhor, porque é só um início. É só o início de um momento que nós vamos nos dedicar em oração. Eu creio que aqui estão homens e mulheres de Deus, dispostos e disponíveis para serem intercessores, atalaias, aqueles que vão se colocar na brecha, Senhor, para os missionários que vão, para os missionários que estão em campo. Senhor, protege e livre cada um dos missionários que estão em campo nesse momento, Senhor. Pai, acenda nos nossos corações aqueles que por algum motivo está aqui ou escutando essa palavra e despertou um desejo de ir pelas nações, Senhor. Que isso esteja avivado sobre a vida deles, que isso não se perca, não se pereça, Senhor. Obrigado, Senhor, porque essa é a convicção que o Senhor dá. O Senhor também dá a provisão, Senhor. Que nós estejamos preparados para ir, mas também preparados para ficar e interceder por aqueles que vão, Pai. Te damos graças por isso e por esse dia, em nome de Jesus. Meus irmãos, antes da gente fazer a oferta dos missionários, eu não conheço a todos. Se você chegou aqui nessa manhã e essa palavra mexeu no seu coração, e talvez você tenha buscado Jesus, mas nunca confessado Ele como seu único e suficiente Salvador, e que por algum motivo esse dia marcou a sua vida e você quer fazer dele o seu Senhor e seu Salvador, começando essa missão que Mariana falou. Se você está aqui nessa manhã e quer confessar a Cristo, por favor, levante as suas mãos que a gente vai orar por você. Alguém nessa manhã que nunca confessou a Cristo? Todos aceitaram a Jesus? Amém.
Você pode ter aceitado, mas pode ter certeza que a partir do momento que você sai daqui, no seu trabalho, na sua escola, na sua universidade, existem pessoas desejosas para conhecer esse Cristo. Então vamos propagar, vamos fazer missões por onde fomos. Nós somos missionários. Onde chegamos, a palavra precisa funcionar, sabe? E quando a gente pensa em missão, a gente pode ir, a gente pode fazer missão também orando, como foi dito, mas a gente pode fazer missões ofertando para missionários. E um culto como esse, nós dedicamos uma oferta especial aos missionários. Quando a gente pensa em povos, línguas e nações, existem mais de 7.000 línguas e dialetos que precisam ser propagadas o Evangelho, mas somente 756 línguas foram traduzidas à Bíblia. E quando a gente pensa como isso pode acontecer, quantas pessoas ainda não conhecem? Sabe, lá em Isaías 45, 23 diz que por mim mesmo tenho jurado, diz o Senhor, já saiu da minha boca a palavra da justiça, e não tornará atrás, e diante de mim se dobrará todo joelho, e por mim jurará toda língua. Existem línguas que ainda não confessaram o Senhor. Existem lugares onde missionários podem se achegar e precisam se achegar. E nós somos aqueles que ajudaremos, enviaremos os missionários. Em Romanos 10, 14 e 15 diz: como pois invocarão aqueles que não creram? E como crerão naquele que não ouviram? E como ouvirão aquele que não prega? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés daqueles que anunciam o evangelho da paz, e aqueles que trazem as boas novas. Sabe, quando nós ofertamos, investimos em missões, nós somos aqueles que vão levar a Bíblia onde a Bíblia não foi traduzida. Quando nós ofertamos nos missionários, nós estamos de forma precisa falando: ei, continue, persevere, vale a pena. Em momentos como esse de ofertarmos, é um momento que a gente pega junto, todos nós, nesse momento, para dar um incentivo àquele missionário que está em campo. E nós temos muitos missionários, glória a Deus, no nosso ministério. E se você quiser fazer essa oferta, eu coloquei no grupo da igreja, está no cartaz aí, mas eu escrevi lá no grupo da igreja, coloquei esse cartaz e anotei o IBAN que você pode fazer, basta copiar e colar. As máquinas de cartão já estão disponíveis, e também você pode trazer nesse envelope, caso você queira fazer. Esse envelope é um envelope especial, caso você queira trazer em espécie, tá bom? Basta procurar com algum dos diáconos, Cris está ali, basta levantar a sua mão e pegar esse envelope, e nós vamos fazer isso com alegria e singeleza de coração, mas com generosidade, porque eu creio que essa oferta será um combustível para aqueles que estão em campo. Amém? Vamos lá fazer nossa oferta. Rodeamos todo lugar.
obrigado por essas ofertas, te damos graças, Senhor. Eu creio que essas ofertas serão bem destinadas, Senhor. Obrigado pela vida de cada um dos meus irmãos que acreditam em missões e ofertaram neste lugar. E eu declaro esses recursos chegando abundantemente na vida de cada um dos missionários que estão em campo através do nosso ministério. Graças te damos em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Pessoal, se assente, por favor, a gente já está quase terminando. Temos pessoas ainda a trazer, quem quiser pode trazer aqui, por favor. E pode se assentar, por favor. Eu não sei se é do conhecimento de todos, mas existe uma escola que prepara os missionários para estarem no campo. Essa escola no nosso ministério está lá em Campina Grande. Murilo, mas lá em Campina Grande eu preciso ir para fazer a escola? Sim. Esse é o princípio número 1 do missionário, quando ele está disposto e disponível de largar tudo que ele tem, a sua nação, a sua terra, a sua parentela, por causa de uma obediência de Deus. Então a escola de missões passa a partir do momento que você obedece para ir. E talvez Deus fale no seu coração, vá para Campina Grande para fazer a escola de missões. E eu tenho certeza que você vai ser obediente. Nós temos um vídeo aqui para passar sobre a escola. E logo em seguida, não vai embora, porque tem uma notícia muito especial que o pastor Márcio vai trazer aqui para a gente. Amém? Toda missão duradoura é construída sobre fundamentos sólidos. Oh, aleluia. Toda missão duradoura é construída sobre fundamentos sólidos. Quanto mais conhecemos os fundamentos das Escrituras, mais clara se torna a visão do nosso chamado. E é sobre esses fundamentos que a Escola de Missões Rema desenvolve as 3 dimensões essenciais para todo missionário: fé, oração e preparo missiológico. Em um ano de imersão, com 33 matérias essenciais para cumprir o seu chamado, você estuda geopolítica, antropologia cultural, discipulado, comunicação, plantação de igrejas e muito mais. Tudo isso com professores de ampla experiência em cada área. Em um treinamento focado no seu desenvolvimento missiológico, espiritual e prático. Nossa escola nasceu para treinar ceifeiros e transformar a teoria em ação no campo missionário. Se você é graduado no Rema ou na Escola Bíblica Verbo da Vida e deseja prosseguir com a sua jornada missionária no ano de 2027, as ferramentas para esse próximo passo estão na Escola de Missões Rema. Por isso, antes de ir, passe por aqui. Escola de Missões Rema. Acesse agora e saiba mais. escolademissões.org.br. Toda missão duradoura é construída sobre fundamentos sólidos. Glória a Deus! Aleluia! Deus é bom, amém? Você está feliz? Está faltando um bocado de luz aqui, não? Glória a Deus. Deus é bom, amém? Deixa eu falar uma coisa para vocês. Recentemente, nós tivemos ali como igreja, nós somos ali em Braga como igreja, nós fomos participar de uma conferência profética. Quem esteve lá? Eu vou te dar uma chance, você que foi lá, para você me dizer se foi bom ou não, mas você tem que convencer esse povo todo que está aí que não for, que foi bom. Mas me ajuda aí, vamos lá. Quem foi lá em Braga na conferência profética lá em Braga? Foi bom ou não foi? Glória a Deus, glória a Deus. Deus é bom, irmãos, em todo o tempo. E teve conferência profética lá. Eu acho que a gente vai ter uma conferência profética aqui também. Pode apagar as luzes para mim, pastor Jean, por favor. Agora apaga as luzes. Solta o vídeo aí para mim, por gentileza. O natural não é o nosso limite. Queremos mais.
mais da presença, mais da sua voz, mais do sobrenatural. É sobre deixar Deus trazer a presença dele na nossa atmosfera. Vai começar a fluir como rios, rios de cura, rios de prosperidade, rios de alegria, rios de risos, rios de Deus. Tempo de alinhamento, tempo de avanço, tempo de despertar. Awake. Nós, a igreja, Verbo da Vida, nós vamos começar a ver um derramar como nunca vimos antes. Com Brad Flow, 16, 17 e 18 de outubro. Igreja Verbo da Vida por vagas limitadas. Oh, aleluia! Eita glória! Muito obrigado, pastor Jean. Irmãos, vai ser poderoso. Amém? Vão ser dias de céu na terra. O fogo vai descer. Amém, irmãos? Se prepare. As inscrições já estão abertas. Você já pode procurar a Tássila. Fique em pé, Tássila. A Tássila. Pode procurar a Tássila para se inscrever. Vai ser um tempo maravilhoso, irmãos. E você não pode ficar de fora disso. Amém? Glória a Deus. Queria chamar o Murilo para encerrar aqui. Aleluia. Você pode ficar em pé. Nós já vamos encerrar. Deus é bom. Tá aí, ó, Awake, conferência profética. Oh, aleluia. Amém, irmãos. Vai ser poderoso. Oh, aleluia. Amém. Você vai vir? Eu vou fazer minha inscrição hoje, porque eu não posso perder e não posso ficar de fora. E você também não. Caso você queira fazer a inscrição, depois vem aqui, ó, naquele QR Code. Só apontar sua câmera para lá. Gente, e vamos aproveitar o preço promocional, 15 euros pelos 3 dias, meu Deus, é menos que um Burger King, 15 euros para conferir e provar do poder de Deus. Então não fique de fora, até dia 20/9, então você pode correr, se programar e fazer a sua inscrição, porque vai aumentar, amém? Aproveite e convide pessoas, porque quando tem profeta, a casa enche. E a vaga é limitada, só tem 200 pessoas aqui que a gente vai colocar aqui para não ficar muito cheio, porque vai estar calor, amém? Então você faça a sua inscrição primeiro, depois convide pessoas e vamos provar desse mover de Deus, amém? Você vem? Eu venho. Então levante suas mãos, vamos agradecer. Pai, obrigado por esse dia. Obrigado pela vida de cada um dos meus irmãos, que eles possam estar indo para suas casas, almoçando em paz e segurança. E eu creio, Senhor, que esse dia é um dia que marcou a nossa história, mas que está a começar e vai continuar na nossa casa, na nossa vizinhança, no nosso trabalho, e por onde formos, seremos missionários do Senhor, em nome de Jesus, amém. Você que está com a t-shirt, com a camisola, vem aqui à frente rapidinho, só para a gente fazer uma foto, enquanto o louvor canta e agradece ao Senhor. Vamos lá. A foto é para toda a igreja, pode vir se quiser. Peraí, gente. Pessoal, vem cá rapidamente, todo mundo. Vamos fazer uma foto enorme aqui, maravilhosa, com toda a igreja. Vem cá, corre aqui, rapidinho. Todo mundo. Com camisa, sem camisa.